O salve da amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Trago um abraço da igreja que pastoreia, a primeira igreja batista de Parque Dom Bosco, que fica no quilômetro 40, em Seropédica. Os irmãos estão em culto lá e eu tive a bênção, a honra de estar aqui ministrando a palavra do Senhor nessa noite. A segunda vez que eu venho aqui na igreja, a primeira vez que eu estive aqui com os irmãos foi num congresso referente ao seminário, e isso na semana teológica do seminário. Tive a bênção de poder falar sobre algo parecido do que estaremos ministrando hoje, sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra, sobre a fidelidade na palavra. Hoje eu estou na companhia de minha mãe, que veio em conjunto comigo, de minha mãe que levante a mão, está em conjunto comigo nessa noite. Minha esposa está de resguardo, tivemos um filho há um mês e um pouquinho, então ela está cuidando do nosso filho em casa, tá bom? Então, obrigado, queridos. Nosso herdeiro, nosso Vicente, então ele está em casa com minha esposa, por isso ela não está presente conosco, mas trago um abraço dela para todos os irmãos. Sem mais delongas, eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Nós meditaremos em toda a passagem, do verso 6 ao verso 19. Mantenha sua Bíblia aberta, nós estaremos lendo e meditando versículo a versículo. Colossenses 2, do verso 6 ao verso 19. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção de estar aqui com os meus irmãos, comemorando mais um aniversário de vida dessa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado para esse local, e em concordância com o que já foi orado pelo pastor Edvan, eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa me utilizar como ferramenta sua, que o Senhor possa falar através de mim, que seja a sua palavra pregada e não eu, que não seja o meu querer, mas o seu que reine nessa noite, Senhor. Abençoa-nos e fale o que nós precisamos ouvir, e utilize como ferramenta sua. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Portanto, vou ler na minha versão, Nova Almeida atualizada, os irmãos acompanhem na versão de vocês. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A gente poderia ficar a noite inteira somente nesses dois versículos. Um texto muito rico, um texto importante. Aqui, Paulo fala à igreja de Colossos, dando orientação àqueles irmãos a lembrarem o que eles precisavam ter como essência em suas vidas. Paulo aqui está falando para eles sobre a plenitude em Cristo, sobre estarem plenos em Jesus. A temática que foi apresentada e que vocês estão trabalhando nessa noite tem a ver com enraizados na palavra. E nós entendemos que a palavra, ela é eficaz em nossas vidas, ela é a palavra de Deus, e nela revelado Cristo a nós. Entendemos, o texto bíblico fala para nós que toda a Escritura testifica de Jesus. Então, é a partir da palavra de Deus que nós entendemos quem é Jesus, e é a partir da mensagem da palavra que vem a nós, que nós nos tornamos plenos. Queria pedir que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Eu sei, tem gente que não gosta de fazer isso, mas isso é uma ferramenta didática, é bom para você gravar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: nós devemos ser plenos em Cristo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós buscamos aprender mais sobre ela, nós entendemos da palavra, na palavra, que nós precisamos buscar ter intimidade, relacionamento e experiência com Deus. É o que a palavra de Deus nos apresenta. Como que nós buscamos e como que nós passamos a ter experiência com Deus? Tendo relacionamento com a sua palavra e em oração com o Senhor. Quando nós buscamos, mas é só isso? Não. Nós temos experiências com o Senhor na vivência comunitária, caminhando com os irmãos. E é nesse ponto que eu queria focar nesse primeiro momento. A igreja hoje comemora 37 anos, correto? 37 anos que irmãos crentes em Cristo Jesus
se reuniram aqui atrás como uma congregação e caminhando em conjunto, enfrentando lutas, enfrentando adversidades, perseveraram na fé, perseveraram em Jesus, buscaram conhecimento da palavra, buscaram intimidade com Cristo, buscaram levar a mensagem do Senhor nesse local onde estamos, buscaram e continuaram firmes. Essa congregação se desenvolveu, virou igreja, e no longo desses 37 anos, se não fosse a palavra do Senhor e a perseverança dos irmãos na palavra, esse local não estaria de pé. Não estaria completando 37 anos nessa noite. Há uma definição referente à igreja, um pensamento sobre a igreja que diz que a igreja é a reunião dos santos que congregam no nome de Jesus. É interessante pensar sobre isso, porque quer dizer que não é só me reunir no nome de Jesus que eu sou igreja. Existem locais que se reúnem dizendo que estão se reunindo em nome de Jesus e não são igreja. São grupos, são seitas. A questão não é só se reunir em nome de Jesus, mas é ser santo em Cristo. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que se reúnem no nome de Jesus, estes são igreja. E é interessante pensar sobre igreja, que igreja não sou só eu. Não adianta eu falar que eu sou igreja. A gente vive uma época que muitos vivem assim, né? Igreja sozinhos. E na verdade não são igreja. A igreja somos nós. Eu achei muito bonita a fala que os irmãos falaram para os visitantes. Queria pedir que repetissem mais uma vez como que é a fala para os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, era mais gente. E se quiser, fique mais gente. Isso, as crianças estão ali na potência. Interessante essa afirmação que os irmãos fazem, porque ela faz sentido com a ideia de que em comunidade, com os irmãos, nós não só nos sentimos bem e estamos no local que nos sentimos bem, mas somos igreja quando aqueles que entendem que aquele local é igreja se reúnem em conjunto conosco. Por isso, se você quiser, e na verdade entendemos que nós não somos guiados pelo nosso querer, é o querer de Deus. Então, se o Senhor quiser, continuarão aqui. Por quê? Porque é a vontade de Deus que os crentes em Jesus se reúnem. E aí, pensando mais sobre isso, voltando ao texto que estamos meditando, vou ler mais uma vez o verso 1, diz o seguinte, verso 6: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aí, pensando novamente sobre os 37 anos dessa linda igreja em Jesus, precisamos entender que aqueles que estão em Jesus continuam vivendo nele. E aí a gente volta àquela fala que eu disse há uns minutos atrás, de que, infelizmente, no mundo em que estamos, muitos se desviam do viver nele. Acham que viviam antes, porque na verdade quem é do Senhor não se distancia da vontade do Senhor. Mas a questão é o seguinte: aqueles que acham que eram do Senhor, mas que não buscam intimidade, relacionamento e experiência com Ele na sua palavra, deixam de congregar com os irmãos, deixam de estar enraizados nele. Aí o verso 7 diz: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Aqui a experiência ela é visualizada, ela é simbolizada por algo profundo, que é o enraizar. Enraizar é criar raiz. E aí, às vezes, a gente olha para aquela árvorezinha, às vezes ela é pequena do lado de fora, mas a raiz é profunda. E às vezes, olhando para a árvore é frondosa do lado de fora. Mas bate um vento forte e ela cai, porque a raiz não está profunda. O que o texto fala para nós de forma clara, na verdade para os colossenses, mas se aplica a nós porque a palavra de Deus é viva. O que o texto está falando para a gente é que nós precisamos estar enraizados. Mas é enraizado em qualquer coisa? É, meus irmãos? Não. Enraizados na palavra, enraizados em Cristo, que é o verbo vivo, que é a palavra. Então, enraizados em Jesus.
nós continuamos firmes, continuamos perseverantes e caminhando. Não quer dizer que as adversidades não se apresentarão. Não quer dizer que os problemas não vão atingir. Tenho certeza que se perguntasse aos irmãos que estão aqui um longo período de tempo, e não só os irmãos que estão um longo período de tempo, mas os irmãos que começaram a caminhar um pouco período de tempo, poderiam sinalizar as adversidades que já passaram enquanto caminhavam aqui. Jesus não disse que nossa vida seria um mar de flores. No momento nenhum ele fala isso. Ele fala que a partir do momento em que caminhamos com ele diz o seguinte: neste mundo tereis aflições. Se ele terminasse aí, ia ser ruim, né? Imagina pensar, eu reconheço Jesus e pronto. Vou passar por um monte de problema. É isso? Também. Passaremos por um problema assim. Mas o texto continua dizendo, mas tem de bom ânimo. A palavra bom ânimo ela tem um significado amplo. A gente pode pensar sobre estarmos alegres, podemos pensar sobre estarmos firmes, mas também sobre estarmos animados. Tem de bom ânimo, persevere, continue caminhando. Por quê? Porque nós vencemos o mundo? Não. Porque ele venceu o mundo. E nós com ele também venceremos. Acredito que esse seja o propósito de cada um de nós. Acredito que a igreja... Acredito que nós como igreja, acredito que os irmãos têm em sua mente, em seu coração, a direção de que não querem continuar caminhando na terra por toda a eternidade. Queremos caminhar no céu com o Senhor, não é isso? O propósito nosso como crentes em Cristo Jesus é continuar até o momento em que Jesus voltar. Após o momento em que Jesus voltar, continuaremos com Ele na eternidade. É perseverar enraizados em Cristo até o fim. É continuar firmes com o Senhor, sabendo que sim, um dia, com Ele, em sua volta, seremos vitoriosos sobre o mundo, seremos vitoriosos finalmente sobre a morte. Mas até lá, o nosso papel é entender que o reino do Senhor e a ação de Cristo sobre nós, e a vontade de Jesus sobre a nossa vida. Obrigado, querido. E a vontade de Cristo sobre nós é que nós devemos continuar firmes e perseverantes, sabendo que no último dia venceremos com Ele. Amém? Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Parque Dom Bosco nós comemoramos 24 anos. No mês passado. 24 anos. Temos trabalhado matemática nesse ano, que é quem sou eu, vivendo minha identidade em Cristo. Baseado em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí pensar sobre essa identidade em Jesus, e pensar sobre quem somos nós como igreja, e pensar sobre aqueles que são enraizados na palavra, é entender que aqueles que são enraizados na palavra, e a igreja que é enraizada na palavra, ela continua caminhando, e ela vai sim passar por momentos em que alguns vão tentar enredá-la com vãs filosofias e com ideias contrárias ao que a palavra de Deus nos apresenta. Se a gente olha para o Rio de Janeiro, se a gente olha pensando só no nosso estado, vemos infelizmente muitos que caminhavam na sã doutrina, na palavra de Deus, e as igrejas que eram saudáveis, mas que foram se desviando dos princípios da palavra, que foram se desviando por conta de ideia de encher a igreja, por conta de... Não quer dizer que a igreja cheia não seja saudável, mas não só cheia. Às vezes nós enchemos no sentido de estarmos inchados e não crescendo de forma saudável. Graças a Deus aqui a igreja está cheia nessa noite, mas tem caminhado de forma saudável. Achei lindo o que a irmã disse, falando que nos últimos 5 anos, nesse momento em que o pastor Edvan está aqui trazendo a mensagem para os irmãos, sendo porta-voz do Senhor, os irmãos estão não só cheios da palavra, mas estão se alimentando tanto que era como se fosse uma feijoada forte que está sendo trazida para os irmãos.
Pensar sobre isso, meus amados, é ver ainda a ação do Senhor e a força da igreja que vive de acordo com a sã doutrina, da igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, e entender que essa igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ela vai continuar firme, mas não quer dizer que ela não vai passar por tentativas de destroçá-la. Como o texto disse de forma muito clara, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. O texto bíblico fala que nos últimos dias muitos buscarão palavras e profetas que preguem e que essa palavra deles traga comichão aos seus ouvidos. Sabe o que é comichão ao seu ouvido? Não tem como a esposa da gente, ou o marido das irmãs, chega no ouvido e fala aquela palavrinha boa, traz uma coisa aconchegante, fala próximo ao pescoço. É esse comichãozinho que dá. Muitas pessoas estão buscando essas sensações. A questão é que a nossa vida não é baseada em sensações. O texto bíblico fala que não somente isso, mas afirma de forma clara que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas não somente isso. O texto bíblico fala para nós que nós não só devemos continuar firmes na palavra, mas fala para a gente que a nossa fé racional, o nosso culto ao Senhor, ele é pensado, ele é refletido, e nós vivemos cultuando ao Senhor e buscando força no Senhor, na palavra e pela palavra. Não quer dizer que nós não vamos ter experiências, não quer dizer que nós não vamos sentir a presença de Deus, como sentimos a presença de Deus quando o coro estava cantando. Ficamos emocionados, o pastor de mãe estava até chorando. E isso é lindo, meus irmãos, é estar feliz pelo desenvolvimento do corpo da igreja na qual eu pastorei. Mas pensar sobre essas emoções e entender que não são essas emoções que devem nos guiar como igreja. Muitas pessoas têm buscado esse sentimentalismo, essas grandes ondas de emoção, e achando que eu só estou ouvindo a palavra de Deus quando eu sinto um arrepio na minha coluna. Uns dias atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou que ele foi em um culto, e chegando lá, um irmão trazendo a mensagem falou o seguinte: queridos, se você ao ouvir a palavra e entrar na igreja, você não sai mais feliz do que você entrou, ou se quando você lê o texto bíblico, você não se sente melhor ou um homem melhor, você está errado. Ele saiu e ele falou comigo. Então eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus do céu, então eu não estou lendo a Bíblia certo, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo como que eu sou pecador. Quando eu escuto a pregação da palavra, eu vejo tantos pontos que eu preciso corrigir em minha vida. Então, olhando para a palavra e ser enraizado na palavra e entender que o tempo todo o Senhor vai estar nos corrigindo. Voltando, a igreja está comemorando hoje 37 anos. Um período de tempo abençoado pelo Senhor. Mas tenho plena certeza de que a igreja ainda não é uma igreja perfeita e não vai ser enquanto está aqui. Vai precisar de correção vindo da palavra de Deus todos os dias até a volta de Jesus. Precisamos entender que a partir do momento em que estamos no Senhor, não quer dizer que a nossa vida, como eu já disse antes, é um mar de flores, e nem de que eu como cristão, eu como igreja, eu sou melhor do que aquele que está lá fora. Nós não somos melhores. Nós servimos ao melhor, é diferente. Nós somos servos daquele que nos ajuda a continuar caminhando. Nós aproveitamos do melhor. Nós vivemos com o melhor. Nós nos alegramos porque nós estamos na presença de Deus. Nós continuamos firmes, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luto. Por quê? Porque o Senhor, que é o melhor, nos fortalece para continuar caminhando. Mas isso não quer dizer que por conta de acharmos isso, nós não vamos olhar para aqueles que não caminham com o Senhor e achar que nós somos melhores do que eles. Nós não somos. A igreja não é. Mas quer dizer que aqueles que vivem de acordo com a palavra do Senhor, esses sim vivem melhor.
vivem do melhor de Deus e continuarão vivendo e usufruindo do melhor de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele você receberá a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O texto bíblico fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, veio até nós, nos redimiu, nos salvou. O Santo Espírito nos escolheu, gerou em nós uma nova vida. E a partir desse momento em que nós estamos no Senhor, nós vivemos sim diferentes. Por quê? Porque agora nós éramos mortos, mas agora vivemos. Nós fomos ressuscitados. Graças a Deus é que ninguém é mais zumbi. Somos vivos e não mais mortos vivos. Às vezes, olhando para esses filmes monstruosos, eu não aconselho ninguém a ver isso, tá, gente? Filmes de terror, um troço horrível. E a gente olha para esses filmes e a gente vê aquelas imagens bem fortes de defuntos andando. Não vou falar mais detalhes porque tem crianças aqui dentro da igreja. Mas, pensando sobre essas imagens, às vezes olhamos para essas imagens e nós nos assustamos, mas infelizmente passamos por muitos, e às vezes alguns que estão caminhando conosco, que estão da mesma forma, só que espiritualmente. E o papel desta igreja, o papel do pastor Edivan, e o papel de cada um dos irmãos, que a responsabilidade dele não é só dele, é de cada um de nós, é cada um dos irmãos, é orientar aqueles que estão caminhando para a sua própria destruição, para aqueles que estão mortos em seus pecados e delitos, que há uma solução, que há salvação, que há uma luz. Eu não lembro se da vez que eu trouxe a palestra aqui, eu usei esse exemplo, mas se usei eu vou usá-lo novamente. Receber a mensagem do Senhor e ter essa palavra verdadeira é como se nós soubéssemos que aqui, neste primeiro banco aqui da frente, tem uma bomba. Tem uma bomba, tá? O irmão de olho bem embaixo para ver se tem. Tem uma bomba. O irmão sabe que tem uma bomba, ele viu que tem uma bomba. Aquele que tem a mensagem do Senhor e a palavra de Deus e vive de acordo com a palavra, sabe o que ele faz? Ele vai de banco em banco, avisando para todos os irmãos, sai correndo que tem uma bomba aqui, e vai explodir. Mas aquele que vive na palavra, que escuta da palavra, mas que está vivendo de forma errada e que não é do Senhor de forma verdadeira, sabe o que ele vai fazer? Eu vou ficar aqui, eu vou perder, eu vou correr chance de explodir, eu vou sair correndo. E os outros irmãos, problema deles. Nós temos a mensagem de salvação, meus irmãos. E se nós não proclamamos a mensagem para aqueles que precisam ouvi-la, nós estamos sendo displicentes com o chamado que temos. Ser enraizado na palavra de Deus e continuar firme na palavra é entender que a palavra não é monopólio seu. Ela não deve ser guardada só para você. Você foi chamado para compartilhá-la. E não é compartilhá-la somente quando você prega na igreja. Não. Se nós só formos igreja quando nós estamos reunidos aqui dentro, e se lá fora, no nosso dia a dia, nós não formos embaixadores de Cristo, aonde quer que estivermos, a gente não está cumprindo o que o Senhor mandou que fizéssemos. Levar a mensagem. Isso é ser enraizado na palavra. Isso é conhecer a palavra. Isso é viver na palavra, ao ponto da palavra sair pelos poros, ela transpirar. E aí ao ponto de que é tanta mensagem, é tanta profundidade, é tanto relacionamento com Deus, que sabe o que acontece? É como, imagina, eu estou com esse copo de água aqui, né, meus irmãos? Tem um outro aqui na frente que foi usado por outro irmão. Eu pego esse copo de água e eu começo a jogar aqui. Esse copo está quase cheio, né?
Se eu começo a jogar esse copo aqui, o que está na minha mão, o que vai acontecer com esse copo de carne? Transbordar. É interessante que a palavra de Deus diz para nós que a graça de Deus, ela superabunda em nossas vidas. Sabe o que é superabundar? É transbordar. E quando a ação do Senhor transborda em nós, sabe o que é transbordar? É passar pela borda. Quando passa pela borda, o que acontece? Molha tudo ao redor, né? Um tempo atrás, a minha casa alagou. A gente tem um murinho na frente de casa e choveu muito, minha casa é um pouco baixa. E aí eu fiquei na frente ali, empurrando com o rodo para ver se tirava a água. Consegui segurar por um tempo ainda, só que chegou um momento que a água estava mais do que as minhas forças. Ela entrou e ela molhou dentro da minha casa. Graças a Deus, dessa vez foi pouco. Teve uma vez que encheu mais, mas dessa vez foi só um pouquinho, molhou só embaixo, nos móveis. Alguns móveis tiveram alguma dificuldade porque eles estufaram, porque a água atingiu eles. Quando a gente fala sobre a graça do Senhor, a gente precisa entender que quando nós pregamos a palavra, a própria palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca é em vão. Toda a ação que os irmãos têm feito aqui como igreja, todos esses 37 anos de trabalho, eu tenho plena certeza que não foi em vão. Impactou muito essa comunidade, o local onde os irmãos estão. Assim como, graças a Deus, aonde eu pastoreio também tem impactado a comunidade onde estamos. Pensar sobre isso e entender que essa graça que superabunda, ela atingiu os que estavam ao redor. Ela transbordou. Por quê? Porque aqueles que estão guardados, lavados e remidos pelo Senhor, aqueles que foram atingidos pela graça, não estão guardando ela só para si. Estão compartilhando dela. E o texto continua falando para nós que, como que nós entendemos que essa igreja é a igreja verdadeira e que vive no propósito do Senhor, é entender que aqueles que são do Senhor têm uma marca em si. O texto chama de circuncisão, mas ele não fala que é a circuncisão que os judeus tinham. Ele fala que é a circuncisão de Jesus, a circuncisão no coração. Aqueles que são do Senhor, como eu disse antes, não são melhores, mas são diferentes. Como eu já disse várias vezes, vivemos em um mundo mau. E como foi louvado pelos irmãos, se não fosse a ação da igreja no mundo em que vivemos, estaria de mal a pior. Queridos, antes da entrada da igreja em muitos países, esses países, essas nações lá atrás, no período de história antiga, lá atrás, antes da ação da igreja em muitos locais, era comum, por exemplo, quando crianças nasciam com alguma deficiência, essas crianças eram mortas. Quando um casal tinha gêmeos em algumas nações, entendia que aquele gêmeo ali, ele dividia a alma com o outro, então um dos dois tinha que ser morto. E essas crianças que eram rejeitadas em certo momento, elas começam a ser recebidas pelas igrejas e começam os orfanatos. Se não fosse a ação da igreja nesse mundo, o mundo estaria uma barbárie, meus irmãos. Se não fosse a ação dessa igreja aqui, tenho plena certeza de que esse local estaria muito pior. Não só dessa igreja, tenho certeza que existem mais igrejas aqui na região. E graças a Deus por isso, porque o trabalho do Senhor está sendo feito. Está sendo feito por aqueles que foram circuncidados no coração, aqueles que têm a marca de Cristo em si, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Apocalipse diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqueles que são do Senhor, eles perseveram, eles continuam firmes. E como que eles continuam firmes? Guardando os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. O salvo, a igreja verdadeira, persevera. A igreja verdadeira continua demonstrando a imagem de Cristo aonde quer que ela esteja. A igreja verdadeira se alegra na presença do Senhor por ter a ação do Senhor em sua vida e por experienciar, por ter experiências com Jesus e com sua palavra.
Enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou de festa, ou de lua, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de arbítrio para desqualificar vocês, com pretexto de... Perdão, meus irmãos, deixa eu... Agora eu vou conseguir ver isso está chegando. Pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que vem de Deus. Eu vou corrigir a fala que eu disse antes. É problema de vista, não é velhice. Tem um irmão lá da igreja que tem muito mais idade do que eu, que enxerga com a maravilha. O texto que lemos aqui completa a fala, dizendo que a igreja, aqueles que são do Senhor, eles precisam continuar enraizados na palavra, independente do que aqueles que lá fora estão falam contrários ao posicionamento da igreja. Falar, por exemplo, que pregar é perda de tempo, que continuar firme na palavra de Deus e na doutrina do Senhor é perda de tempo, afasta as pessoas. Já vi muitos dizerem isso. Que continuar com o trabalho baseado na palavra de Deus e continuar firme, enraizado no que o Senhor diz, é não aproveitar da vida, é não aproveitar das coisas que tem, porque o mundo oferece muitas coisas, é o que dizem. Só que tudo que o mundo oferece já foi vencido por nós, porque nós não precisamos disso mais. Na verdade não precisávamos, mas achávamos que precisávamos. E no momento em que o Senhor morreu na cruz do Calvário, que essa mensagem, essa ação de salvação veio até nós, a partir desse momento, no momento em que nós fomos reconhecidos por Jesus e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, a partir desse momento nós vivemos em novidade de vida. As coisas velhas, as ideias do mundo, os padrões desse século caíram por terra. Foram lançados no mar do esquecimento, como a Bíblia nos diz. Eu gosto de uma fala de Martim Lutero, que ele diz o seguinte, que o velho homem foi lançado no mar do esquecimento, mas ele sabe nadar. E o que a gente tem que fazer? Nadar mais forte. Como? Buscando força no Espírito Santo de Deus. E quando a igreja busca força no Espírito Santo de Deus, independente do que o mundo prega, independente dos ensinamentos contrários à palavra, a igreja permanece. Nós continuamos de pé. A PIB-CP, como foi dito a todos os irmãos, continua de pé. A PIB Cancela Preta continua firme. E vai continuar firme em nome de Jesus. Mas é em nome de Jesus. Não é pelas nossas próprias forças. O texto finaliza no verso 19 dizendo: e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o conhecimento que vem de Deus. É entender que a igreja tem muito ainda para avançar. Que se Deus quiser,
Vão vir mais e mais moradores daqui da região, de outras regiões, por conta da luz de Cristo que está sendo visível e vivenciada aqui. Mas entendam que não é por conta da beleza dos irmãos, mesmo os irmãos serem muito bonitos. A igreja está linda nessa noite. Mas não é por conta do irmão. Não é por conta do pastor Edivan. Mesmo ele tendo uma boa pregação, mesmo ele sendo baseado na palavra de Deus e vivendo de acordo com a palavra do Senhor e trazendo a mensagem do Senhor para os irmãos e buscando crescer em conhecimento para ser mais efetivo na igreja, mesmo assim, não é por conta do pastor Edivan. Não é ele que vai dar força para os irmãos avançarem. É a palavra de Deus e a ação do Senhor através dele. Os irmãos, como eu disse, têm muito mais a avançar. Já avançaram muito e tem muito mais a fazer até a volta de Jesus. E conseguirão e continuarão baseados em Jesus. Não é pelas nossas próprias forças, é pelo poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta através da sua palavra. Então continuem enraizados na palavra. Amados irmãos, clamo ao Senhor que eu possa voltar aqui em uma outra oportunidade daqui a alguns anos ou daqui a 30, 40 anos e ver essa igreja firme, de pé e continuando e com muito mais irmãos. De repente o tempo já cobrir esse espaço todo aqui, porque não cabe mais gente. E não só elas, igrejas também na região cheias. Por quê? Porque conseguiram fazer a ação que o Senhor nos manda aí de fazer discípulos. Mas entendendo que a nossa preocupação não é só trazer pessoas. A nossa preocupação principal é vivermos baseados, enraizados na palavra. Quem dá o crescimento é Deus. Amém? Que o Senhor os abençoe, que Ele continue guiando e fortificando esta igreja e que vocês continuem sendo a bênção que os irmãos são, tanto na vida do pastor Edivan, quanto na comunidade onde estão. Que o pastor Edivan continue sendo bênção nesse local, trazendo a palavra do Senhor com ousadia como tem trazido, trazendo feijoada para os irmãos, como foi falado pela nossa irmã, e que Ele continue guiando e que Ele complete no coração dos irmãos o que eu não fui capaz de fazer. O Senhor nos abençoe.